Um outro conceito, tá, é o conceito de trajetória. Então a trajetória, ela é a linha que representa o percurso descrito por um móvel, por um objeto, um carro, enfim, o que quer que seja, quando consideramos todas as posições, todos os locais que ele ocupou. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma mosquinha, e a mosquinha saiu daqui, foi por aqui, etc, etc, foi até lá. Então, essa é a trajetória da mosca. Eu quero deixar bem claro aqui que, por exemplo, essa mesma mosca, ela poderia ter ido daqui para lá em linha reta, que é uma outra trajetória. De repente, essa mosquinha poderia ter feito uma semicircunferência e feito essa trajetória. Então, quer dizer que as trajetórias aqui são efetivamente todos os pontos que um objeto percorre entre o início do movimento até o final, onde eu estou analisando. Tá ok? Bom, essa outra aqui, olha só, toda essa trajetória que ela fez, tá certo? Então, cada um desses são trajetórias diferentes. Bom, fisicamente falando, basicamente na física nós vamos usar trajetórias retas ou trajetórias circulares, tá? Essas serão as nossas análises aqui no ensino médio, tá ok? Então, por exemplo, vamos pensar essa figura aqui. Isso aqui é uma rodovia. Se você pegar ali a BR-101, por exemplo, você vai observar que a cada 1 km você tem uma marcação ao longo dela, tá? Então aqui, por exemplo, esse quilômetro zero, tá? Ele é o meu ponto de referência. A partir do momento que eu tenho o marco zero, o meu ponto de referência, eu vou ter algo à esquerda e algo à direita. Então esse algo para um lado ou para o outro, eu preciso definir onde que vai ser o positivo e onde que vai ser o negativo. Nesse caso aqui, para a direita ficou mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6. Para a esquerda ficou menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Então é preciso ficar claro assim, ó, que no instante tempo igual a 0 segundos, esse meu carro estava lá no marco quilométrico menos 2. Então, no instante t igual a 0 segundos, dentro dessa minha trajetória, dentro desse meu referencial, eu posso dizer que a posição dele era menos 2 metros. Quando o tempo era 1 segundo, ele estava passando lá pelo marco 0 metros. Quando o tempo é igual a 2 segundos, onde é que ele está? Ele está nos 3 metros. 3 segundos, 6 metros. Então, eu consigo, primeiro, pensar que existe o marco zero e esse é o meu referencial para aquela item, para aquela questão, para aquele problema que eu tenho que resolver. Tá? Então, eu começo então a associar para cada instante de tempo um marco quilométrico. Então, por exemplo, no instante 2 segundos, ele estava no quilômetro 3, perdão, nos 3 metros. Tá? Então, a isso damos o nome de posição e simbolizamos pela letra X. Então, tentando organizar, vamos lá. Onde é que ele começou? Tudo começa no tempo igual a 0. Então, a posição inicial dele, xi, é igual a menos 2 metros. Está lá o nosso desenho. No tempo igual a 0, ele estava no menos 2 metros. Ok? Quando eu passo para o tempo x igual a 3 segundos, ele está nos 6 metros. Se eu coloco x igual a 1 segundos, ele estava nos 0 metros. X igual a 2 segundos, nos 3 metros. Então, eu começo a associar tempo e local por onde ele está passando numa determinada rodovia. Tá certo? Ok, terminamos aqui. Mas aí nós temos uma situação. Tá? A trajetória, ela também depende do referencial que eu adoto. Não acredita nisso? Então vamos pensar naquela velha história do desenho lá, animado, onde a pessoa vai andando com velocidade constante e vai jogando essa moeda para cima. Então vamos analisar aqui, tentar fazer um desenho com isso. Tá certo? Então, aqui está a minha trajetória, tá? E a pessoa está indo com uma velocidade para lá. Então, eu vou me preocupar única e exclusivamente com a mão da pessoa. Então, a mão da pessoa está aqui,
depois está aqui, depois está aqui, aqui, aqui e aqui, tá? E essa moeda, então a pessoa jogou a moeda para cima, então no começo a moeda está aqui, daqui a pouco a moeda está aqui, daqui a pouco a moeda está aqui, daqui a pouco a moeda está aqui, agora a moeda começou a descer de novo, começou a descer de novo, até que a moeda então retorna para a mão da pessoa, tá certo? Bom, eu espero que você tenha percebido que para eu e você que estamos aqui, eu fazendo o vídeo e você vendo ele, que para a gente a trajetória dessa moeda ficou uma parábola. Mas agora, se o meu observador é a moeda, o que ele observou? Bom, aqui ele está vendo a moeda aqui ele está vendo a moeda um pouco para cima, um pouco mais para cima, um pouco mais para cima. Opa, agora começou a ficar mais perto e mais perto. Então, por exemplo, para um observador que sou eu e você aqui, então um observador externo, o que a gente observou? A gente observou isso. Agora, se o observador é a própria pessoa, essa que está aqui, ela observou que a moeda subindo e descendo. Então, para esse cara, a trajetória foi uma parábola. Para esse cara, a trajetória foi uma linha reta vertical. Tá certo? Bom, agora olha só. Nesse caso aqui, eu tenho um avião e eu preciso desprezar a resistência do ar. Então, faz assim, ó, dá uma pausa lá no vídeo, tá? E tenta ler isso aqui e analisar. Então vai lá, pausa o vídeo aí e depois que você terminar o vídeo, retorna. Tic-toc, 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 tic-toc. Bom que você voltou então. Então agora vamos analisar. Se você vê um avião com velocidade constante soltando um objeto, qual a trajetória do seu ponto de vista? Então vamos lá ver o que está acontecendo agora. Tá? Eu tenho lá um avião, tá? Que vai soltar aqui um objeto. Ok? E nós, por exemplo, estamos aqui. Lembrando, sem resistência do ar. Então o que vai acontecer? Eu vou desenhar esse pontinho azul aqui como referência. E o avião está andando com velocidade constante. Tá? Agora, como é que esse pacote vai se comportar? Esse pacote continua para frente, mas descendo. Então, como é que a gente vai ver esse pacote caindo? A gente vai ver esse pacote caindo numa trajetória parabólica. Como é que alguém que está lá dentro do avião vê esse objeto caindo? Em linha reta. Muito semelhante àquela questão que a gente viu da pessoa jogando a moeda para cima. Tá certo, então? Tudo que eu vou levar em consideração na análise do movimento também depende do meu referencial. E se eu não tomar cuidado com essa questão do referencial, eu posso ter problemas. Então, quando alguém perguntar para você, nesse momento você está em repouso ou está em movimento? A pergunta imediata que você precisa localizar, onde é que está o meu referencial? Ele não forneceu referencial. Então, por exemplo, nesse momento que você está aí assistindo o vídeo, sentadinho na frente do seu celular ou no seu computador, tá? Em relação ao celular, em relação ao computador, você está em repouso. Mas em relação, por exemplo, a um ônibus que está passando ali na rua, um carro que está passando na rua, em relação a ele você está em movimento. Então você precisa saber o referencial para poder fazer essa análise. Tá certo, pessoal? Então, na próxima aula a gente continua com outros conceitos, tá? E agora vai ser sobre o movimento progressivo e retrógrado. Grande abraço para vocês, bons estudos, tchau, tchau.